ensino fundamental 1 até no fundamental 2, ele vem com aquele registro daquelas sílabas distorcidas, né? E a memória seletiva, o gosto pela matéria, isso começa tudo no fundamental? Começa tudo no fundamental. O ensino, né, a base, ela começa, na verdade, né, naquele processamento de desenvolvimento infantil, né, nas escolas de desenvolvimento infantil. Então, a criança, quando vai para a escola fazer os desenhos, picar, né, cortar, né, com a tesoura, cortar com a mão, está fazendo todo o desenvolvimento de coordenação motora que ele é muito precisa. E aquilo ele para pensar, para desenvolver estratégias de como ele vai fazer. Então, toda essa formação é extremamente necessária, tá? Aí ele vai para o Fundamental 1, que é a base também. Então, as professoras, elas têm que estar muito bem preparadas, porque assim, a criança chega no 6º ano, já não gosta de matemática, já não gosta de história. Como? Ainda é uma criança. Como é que ela pode chegar já com uma opinião do não gostar? Então, como é que o professor trabalhou os estímulos para desenvolver o interesse dessa criança? Porque o que a gente percebe? Que a maioria não gosta de matemática, vão mal em matemática, porque falam, não gosto. Mas não sabem nem por quê. E quando você começa a dar os estímulos, começa a perceber e começa a gostar. E a partir do momento que tornou-se significativo, começa a ter o quê? O entendimento. Então, as coisas ficam muito mais claras dentro do processamento. Então, quando a professora trabalha em sala de aula, tem que tornar os conteúdos extremamente significativos. Está aí Ausubel para poder, né, dentro dessa teoria, para poder dar todo o processamento para os professores entenderem. Paulo Freire também, né? Ele fala o referencial do aluno. Isso. E a sua opinião a respeito da forma de alfabetizar atualmente? A gente ouve muito das mães, dos avós dizendo assim, não, eu aprendi no caminho suave, era muito mais fácil. Agora tem esse ensino, como é que chama? Construtivista, que eu não entendo isso aí, a criança não aprende, não vai aprender nunca. Tal. Qual é a sua opinião sobre essa diferenciação? Na verdade, assim, nós fomos educados com o caminho suave, né? E estamos aqui, né? Então, o construtivismo, eu acho ele extremamente significativo, tá? Estamos, né, caminhando junto com as crianças, tem crianças que estão realmente sendo alfabetizadas por esse método, mas a gente está vendo uma grande gama de crianças que não estão sendo alfabetizadas. Então, estou percebendo também que é muito despreparo do professor, entendeu? Agora, dentro dessa questão construtivista, as classes tinham que ser realmente reduzidas, tá? Porque trabalhar com salas muito cheias... Com 40, 50? Não, é impossível. E com criança é impossível. Você pode até trabalhar no Fundamental 2 e no ensino médio, mas o processo de alfabetização, primeira e segunda série, no máximo 20, porque ele tem que estar além das palavras como um todo, depois que ele vai separando, quer dizer, é muito detalhe individual, não dá para ser uma situação muito grande no coletivo, né? Então, tem lá as hipóteses que trabalha, coloca uma criança com outra criança, uma com uma hipótese mais elevada, a outra menor, então uma para poder estar auxiliando a outra, mas você vai estar trabalhando com agrupamentos, mas interessante é a professora, sabe, ela ter condições, né, de ter um número reduzido de aula, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, nesse processo de alfabetização. Agora, eu, assim, particularmente, né, eu prefiro a alfabetização fonética, né, que até tem os estudos do Dr. Copovilla, que é fantástico, né, que ele propõe a alfabetização fonética. Os sons, né, F, P, né, N, M, L, U, entendeu? Então, a criança vai decodificando através do som, e a partir daí vai o quê? O entendimento da escrita, e vai depois separando silabicamente. Vou fazer uma pergunta curiosa só agora. No Brasil, que nós temos um território muito grande e maneiras de falar, linguagens diferentes, sons diferentes, o alfabeto na Bahia é diferente, né? Fenemê, PQ, não sei o que lá, né? PQT, coisa assim. Também causa problemas para o aprendizado de quem muda de região? Não, porque eu tive a oportunidade de morar até 8 anos no Nordeste, né? Eu morei 8 anos lá em
no estado de Alagoas, né? Alagoas? Alagoas, lá, morei lá na capital, lá em Maceió. E é interessante, porque eles têm pronúncias, né? Eles carregam demais. Carregam, mas eles têm pronúncias extremamente corretas, né? O que eu percebi que o paulistano... É meio macarrônico. É meio macarrônico. E nós temos, né, ele fala assim, o tia, né? Tia. Não, lá é extremamente correto. É tia. Entendeu? No Rio é mais tia. Então, né? mas é meio... Carrega, né? O chi. Sorvete de casquinha na esquina, né? Então, quer dizer, não tem, né? Na verdade, é a verbalização, mas o som entrou, decodificou corretamente, a escrita foi, né, desenvolvida, só a sonorização por conta da região, entendeu? E a aplicação dos exercícios, dos estímulos, é assimilado com facilidade pelo estudante, pelo aluno, quando é levado a tratamento? Isso. É assimilado com tranquilidade. Ele percebe logo que percebe que estava com um defeitinho ali na assimilação? Percebe, porque até como eu sou professora, né, então você tem toda uma ação metodológica. Tá? E como eu trabalho com essa questão da interdisciplinaridade, né, com as inteligências múltiplas de Gardner, Paulo Freire, então você busca, Ausubel, você busca muitos referenciais, né? Então você tem uma gama ali de teóricos, tá? Para poder interceder com, nesse caso, o paciente, que é um aluno e é um paciente. Né? Então você busca uma ação metodológica e aí ele, né, disponibiliza o que ele necessita, então você intervém com isso e aí é uma ação de professor, tá? A partir do momento que eu consigo trabalhar isso, aí eu entro com a ação, né, da neuroeducação só para fazer os ajustes dentro dele. Entendeu? Então eu torno aquilo que ele tem de dificuldade, torna-se significativo. Né? Então, é assim? Nossa, é tão simples. É simples. Então agora vamos fazer o quê? Vamos fazer aí os ajustes do foco de atenção, da memorização, de tudo isso, do entendimento de texto, tudo isso, e não tem problema. Então quando vem o aluno ou o estudante de universidade, né, que não tem problema, ou quem quer, né, no trabalho, fala, nossa, estou conseguindo me concentrar no trabalho, sempre tive esse problema, né, na escola, aquela coisa toda, chega lá no consultório e fala, nossa, mas era tão simples. Pois é, era simples, mas... Então, em 4 consultas, 5 no máximo, o tratamento ele é concluído, diferente que no psicólogo às vezes demora um pouquinho, né? Então, 4 ou 5 consultas. Agora, se a criança tem um transtorno bipolar, né, tem um problema de lesão cerebral mínima, alguma coisa, pode levar algum tempinho. Porque, né, antigamente falava-se que neurônios não nasciam. E hoje você vê o que a ciência nos mostra, né? Que neurônios nascem. Então, dá para trabalhar com eles. Um desses problemas de aluno na sala de aula é aquele aluno que fica olhando assim, parece que ele está prestando atenção, né? Mas está longe. Ele está viajando. Ele está viajando. Aí quando o professor pergunta, ele faz, ele estava no outro mundo, né? Isso aí é um distúrbio, alguma coisa? Não, isso daí é o foco de atenção. Isso daí é mais natural, né? Não é natural porque... Da idade, a condição que ele está, emocional que ele está vivendo no momento. Né? É a condição emocional, às vezes conflito em casa, separação de pais, tudo isso. Por isso que o aluno ele tem que ser visto como um todo. Né? Ele não pode ser visto isoladamente só porque não aprende aquela disciplina. Então, os educadores eles têm que saber o que está acontecendo. Né? Se é separação, se não é, se é algum desconforto dentro de casa, desconforto no sentido de brigas, essas coisas, né? Se às vezes o pai perdeu o emprego, a mãe, enfim. Os pais brigam em casa. Brigam em casa, estão juntos, mas brigam muito. Chega com o boletim lá, tá com nota baixa, aí o pai fala assim, puxa a mãe, pronto, aí já começa o negócio. Pois é, e a mãe já pega, já fala outra coisa, entendeu? Então não é bem assim. Então, é a falta de harmonia, né? Que também comparação entre irmãos, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então tem tudo isso que o educador ele tem que estar atento. Né? E muitas vezes, se tem tudo dentro de casa, não está acontecendo nada, nós, educadores, concorremos com algumas coisas, tipo internet, games, né, que são atrativos. E a lousa, né, que é aquela coisa, né, de tempos passados, a lousa e o giz, às vezes torna um pouco obsoleto para o aluno. Ele fica 50 minutos ali olhando, ele fica 3 horas ou mais olhando para o computador, mas o computador tá lá. Mas a ação que está dentro do computador, ela é muito grande.
né? Agora, para o professor, ele está na sala de aula e o aluno ali no foco de atenção, ele tem que ter muita habilidade, competência para prender a atenção daquele aluno, né? Com o seu conteúdo, porque senão realmente não prende. Aí não é o problema do aluno, realmente é o problema de metodologia. Então, por isso que mesmo as escolas públicas, não estou falando das escolas particulares, porque elas têm computador, tem vídeos, tem uma série de coisas, de recursos, né? E as escolas públicas, elas estão recebendo, né, mídias, né, muita coisa para poder trabalhar esse aluno também, entendeu? Para o professor ter uma diversidade pedagógica, poder levar o aluno para a sala de computador, tem mapas, tem N coisas que ele pode fazer para poder esse aluno ter atenção, do que ficar só falando e escrevendo na lousa, né? E aí realmente não prende atenção. Eu tenho uma filha, a Bruna, que é professora de espanhol, professora de línguas. E um dos comentários que ela faz com a gente é que ela tem uma sala de aula, tem assim 15 alunos. E ela nota que alguns têm uma facilidade enorme para assimilar a língua. E outros não conseguem assimilar e ficam... Também seria condição ou seria também a diferença de faixa etária que geralmente sala de línguas tem tudo quanto a idade, né? Isso. Não, aí é muito subjetivo mesmo, né? É a diferenciação mesmo de idade, né? Os estímulos como estão sendo proporcionados, mas como nós não nascemos ouvindo aquela língua, então para decodificar realmente fica um pouquinho mais difícil, tá? Então, às vezes, né, se a criança ou adolescente quer aprender realmente a língua e vê que não está dando, então faz um trabalho de intervenção neural dentro disso. Mas não porque ela tem um problema, é porque nós não ouvimos no nosso processo de desenvolvimento. Tá. Então, se a gente estivesse ouvindo, português e espanhol, tudo bem, se estivesse ouvindo o tempo todo o inglês, né, e o português, não teria tanto problema. Tá? Mas a partir do momento que a gente apenas ouve a música, mas você não presta atenção, então você acaba não decodificando. Então, dentro de uma sala de aula, no caso de línguas, né, pode acontecer os desníveis por conta da idade, tá certo? Por problema de decodificação, né, e a questão do interesse, né? Então, falar assim, essa criança tem problema de falta de atenção, tem problema disso, não, porque língua é mais específico, né? Não tem como... Tem que estar fazendo uma avaliação nesse caso. É porque geralmente quem está fazendo curso de línguas tem interesse, né? Algum interesse, algum objetivo. Né? Às vezes está porque o pai ou a mãe colocou, mas a criança ainda não despontou por que está lá, né? Certo. Tem que estar consultando a criança o interesse. Para ver se ela quer mesmo aprender. Mas às vezes o desenvolvimento é muito mais atrativo ficar no computador do que ir para a aula, né? E aí cabe os pais mostrar o objetivo, porque, né, o objetivo de estar aprendendo a língua. Tá. Então aí cabe aos pais estar mostrando isso, para poder despertar o interesse. É a mesma coisa quando o professor tem que estar despertando, né, o interesse da disciplina, né, e o seu conteúdo, né, dando os estímulos para o aluno. O pai também em casa tem a sua função, o pai e a mãe têm a função de estar o quê? Dando os estímulos e mostrando a importância